Você sabe que tem que fazer algo ou tem que retirar algo da sua vida, mas você não faz? Pois é, eu também sou assim. Aí, aqui na minha pausa para um cafezinho, eu resolvi vir contar para vocês mais um caos da minha vida. Bom, gente, para quem não sabe, eu sou nutricionista, meu nome é Evelissai do Prazer. E eu tenho algumas questões de saúde, né? Fui descobrindo aí no decorrer dos anos que foram me acontecendo. Então, para vocês colocarem todos na mesma página. Eu tive uma dissecção de artéria cerebral cervical, um vulgo AVC. Depois eu descobri que eu tenho duas autoimunes que atacavam diretamente tanto o meu intestino quanto a minha pele. E também descobri que eu tenho uma degeneração na coluna, que a qualquer momento eu preciso fazer uma cirurgia. Beleza! Mas estamos aí firmes e fortes. Vamos lá. Para quem não sabe, eu estudo nutrição desde os meus 17 anos. Então vamos aí colocar pelo menos 15 anos de estudo. Não vamos entrar em detalhes exatos de datas para a gente não ficar falando sobre idade, porque não é sobre este assunto que eu vou falar. Beleza, comecei a estudar técnica em nutrição, então não via tanto essa parte de saúde, doença e prevenção. Dessa idade, até um pouco mais nova, até os meus 19, 20 anos, eu tinha muita infecção de garganta. Sério. As minhas amígdalas já eram maiores, não estando inflamadas. E eu tinha, tipo, 5, 6 infecções de garganta no ano. E era só antibiótico que resolvia. E cada vez foi aumentando a dosagem do antibiótico. Falei, aonde vamos parar? Não sei. Não parei em lugar nenhum, graças a Deus. Eu só tive umas recorrências depois, portanto, o uso de antibiótico. Mas tá tudo certo, estamos bem. Enfim, esse daí foi o pior, né, da situação da minha juventude. Passando-se os anos, eu fui me especializando, né? Fiz emagrecimento, fiz funcional, fiz integrativa, fiz modulação intestinal, protocolo 5R, protocolo 6R, protocolo 8R, e uma das últimas foi agora gastrointestinal. E aí eu fui vendo a relação entre esses estudos voltando para o alimento, que poderia ter essas reações. E lá no começo, lá nos meus 19, 20 anos, quando eu entrei para a faculdade, eu comecei a estudar sobre alimentos pró-inflamatórios. E aí eu vi que tinha um grupo de alimentos que poderia estar dando esse aumento de infecção na garganta. Só que assim, era muito nova, né? Não fiz tanta questão, continuei consumindo, etc. Quando eu fiz a modulação intestinal junto com o protocolo 5R, eu falei, opa, cáuseos amidalianos envolvem esse alimento. Ah, mas também um detalhezinho. Eu não vou falar os alimentos que eu tenho sensibilidade, intolerância e geneticamente comprovado que eu não posso, porque senão pode se gerar assim um recorte do meu vídeo e virar uma coisa de, esse alimento aqui é do mal, esse alimento pode dar, esse alimento pode não sei o quê, e não é bem assim. Cada um tem a sua individualidade. Às vezes o alimento é super saudável, mas para algumas pessoas não serve. Então, cuide-se da sua individualidade. Então, por isso que eu não vou mencionar os alimentos, tá? Então, esse foi o primeiro alimento que eu descobri. Aí eu quis fazer o teste. Retirei da minha alimentação. Não foi difícil, porque, assim, era um alimento que eu já não consumia muito, mas consumia de vez em quando, assim, quase de vez em sempre, mas não foi drástico retirar. Dito e feito. Minhas amígdalas parecem até que sumiram, parece até que eu fiz cirurgia, mas eu não fiz. Eu simplesmente retirei um alimento que era pró-inflamatório para as minhas amígdalas. Resultado, não tive mais infecção de garganta nesse nível. Acho que ano passado, só que eu tive uma infecção leve, que durou uns 5 dias só e... Continuando a história, depois que fiz isso, continuei, vida que segue, sem esse alimento. Passou-se uns anos, eu tive um evento terrível na minha vida. E esse evento eu prefiro não falar na internet o que aconteceu, mas foi assim, bem horrível. E depois disso, por mexer muito com o meu emocional, mexeu muito mesmo, no ano seguinte, eu tive uma dissecção, né, de artéria cervical arterial, né, o vulgo AVC. Passei internada em UTI e tudo mais, graças a Deus não precisei fazer cirurgia. E depois desse evento, quando eu já estava controlada de medicamento, pude vir para casa, a neurologista decidiu investigar a causa, já que eu não tinha uma causa aparente, e pela minha idade, né, eu estava com 31 anos, e ela falou, não, você é muito nova para ter esse sintoma, você não tem quadro, você não tem histórico, você tem uma alimentação saudável até que então, uma vida até que saudável, então não justifica, vamos investigar. E aí,
Investigando, descobri 2 autoimunes que estavam relativamente ativas e falei, nossa, elas estão diretamente ligadas ao meu intestino e à minha pele. Vou precisar fazer uma outro recapitulado de alimentos. Não, elas não se envolvem em relação à dissecção, ainda não foi descoberto o motivo, mas eu tenho minhas suspeitas aqui, que são esses alimentos, inclusive, que retirei, que eles estavam inflamando muito mais a minha parte vascular, inclusive que veio depois também o diagnóstico de lipedema. Então, assim, começou a interligar esses alimentos, né? Só que esses alimentos em específico, eles são aqueles, sabe aquele alimento que é o seu quentinho, aquele que você não consegue viver sem? Então, eram os meus alimentos e que eu não podia consumir. Mas eu continuei consumindo. Eu achei, não, não deve ser comigo, isso não deve acontecer, isso deve ter sido obra do acaso, não é alimento. Porque eu não queria admitir que eu precisava retirar esses alimentos. Então o que eu fiz? Eu diminuí, eu falei, vou diminuir os alimentos aqui, né, que acho que precisa. E só por ter diminuído, a minha disposição disparou. Quem tem autoimune sabe do que eu tô falando, que para lavar uma louça, dependendo do dia, quando a autoimune está atacada, a articulação dói no fim do âmago, que você não consegue levantar do sofá. E aí, às vezes, a pessoa te olha e fala assim, nossa, mas você é nova, tá parecendo que você é velha. Mas só quem tem autoimune sabe desse sintoma. E aí eu não comecei a não ter mais esse sintoma, comecei a me suplementar, né, com algumas coisas específicas voltadas para desinflamar, autoimune, para dar mais disposição, etc, melhorar a memória e assim vai. E falei, tá tudo bem, tá tranquilo, né? Vamos que vamos. Passou-se mais alguns anos, eu tive esse problema da coluna. Descobri uma degeneração na coluna, tipo, minha coluna tá se comendo, vamos dizer assim. E eu falei, que beleza, né? Vamos lá pro teste genético? Bom, vamos lá, fiz o teste genético, passei no vascular também, aí ele deu o diagnóstico também de lipedema, né, grau quase 2. E lá no teste genético estava lá comprovando que eu sou intolerante aos alimentos XPTO. Então, tipo, na minha cara, né? Mesmo que eu module a epigenética, eu deveria consumir assim uma vez no ano, se eu tivesse com vontade. Aí eu fiquei, tá bom, não vou consumir mais. Então, parei de comprar esses alimentos na minha casa. Porém, eu comecei a cair na cilada do só hoje. E quantas pessoas não caem na cilada do só hoje? Hoje é happy hour. Só hoje eu vou consumir isso. Hoje eu vou no restaurante com meus amigos. Só hoje. Hoje eu vim fazer exame. Só hoje. Hoje é aniversário de sei o quê. Só hoje. E aí eu não melhorei, né? Minhas belezas. Até que eu escutei da minha reumato e da minha imunologista, tipo, você quer se... Eu falei, não tô, não tô prevendo isso, não tô... Devido até esse teste genético e eu ter ficado assim, pasma, eu fiz uma parceria com o Fleury e hoje eu acabo indicando para alguns pacientes o teste genético, né, que eu acho muito interessante. A gente descobrir, porque às vezes a gente tem algumas reações no nosso corpo e a gente acha que, tá tudo bem ter um pouquinho de diarreia, tá tudo bem ser mais constipada, mas às vezes está na sua genética, né? Então a gente precisa modular epigeneticamente. Genes a gente não muda, genoma a gente não muda, mas epigeneticamente a gente consegue modular para você tolerar melhor. Então é muito interessante quando a gente consegue ver quais são os genes que estão com os polimorfismos que a gente fala. Mas isso fica assunto para outra vez. E aí quando elas me falaram isso, eu falei assim, então pelo menos pensa na sua filha, não pense em você, já que com você só. Nossa, e aquilo assim doeu na alma. Meu marido estava junto e ainda ele me xingou. Ele falou: você é da área da saúde, você fala isso para os seus pacientes e você não está fazendo? Como assim? E então eu decidi não aceitar mais. E sim, ainda é difícil para mim. Por isso eu entendo. Por isso, quando eu falo para o paciente, ou eu comento aqui na internet, que eu entendo as pessoas que procrastinam, que ficam no só hoje e que caem nas próprias ciladas, eu entendo, porque eu vivo isso. Então não é, é porque é sem vergonha, é porque sabe que não pode estar fazendo. Gente, isso não é só com criança. Nós adultos, para nós modificarmos um hábito, é muito difícil. Então você tem que estar muito determinado que você quer mudar. Não quer dizer que é impossível, é difícil, é uma luta a cada dia. Então eu peço a você que está assistindo, e mesmo que você não tenha nenhuma intolerância, nenhuma resistência, e vê um amigo, um parente que começou a tirar, não joga aquela de nunca teve, nunca nem vi morrer e agora tá assim. Gente, às vezes, vou explicar aqui pra vocês uma coisa. Alguns casos de intolerância alimentar
ou sensibilidade, ou mesmo que está na genética, assim que você nasce zerado daquilo e você já tem sintomas automaticamente. Assim, às vezes é com leite materno, já desencadeia. E então já é retirado. Outras doenças, que nós chamamos de doenças tardias, podem vir no decorrer dos anos. Por quê? É como se você tivesse 10 funcionários e aí eles vão dando conta. Tem só aquele pouquinho, não, a gente consegue digerir, a gente consegue digerir. Aí a pessoa tem enxaqueca aqui, uma diarreia ali, uma distensão ali, uma maior flatulência lá, uma dorzinha na coluna aqui, coisinha lá, e vai levando a vida. E depois aí dos nossos 30 anos, nosso corpo é como se começasse a mandar embora esses funcionários. Aí vamos se dizer assim, que de 10 funcionários você fica com 5. Aí fica difícil, né? Fazer o serviço que era de 10 antes. E aí começam a aparecer os sintomas. E aí é quando a maioria das pessoas começa a buscar ajuda para saber o que acontece com ela. Então a pessoa começa a investigar, umas pessoas assim, mais duvidosas de um diagnóstico clínico, quer exames, vai fazer o teste genético, vai fazer tudo mais para provar por A mais B que ela não pode com aqueles alimentos. E aí ela, pronto, decide falar: não, não quero ter esses sintomas, não quero ter X, Y, Z de consequências, vou retirar. E a pessoa ela tira e tá tudo bem para ela. Quer dizer, é difícil se adaptar num mundo de restrição alimentar quando tudo não é restrito. E aí fica as pessoas cutucando ela. Não come. Ai, nada a ver. Você comia antes, nunca passou mal. E assim, só a pessoa sabe o quanto que ela sofre depois, ou às vezes no mesmo dia, com aqueles sintomas. Então, vamos respeitar? Vamos. Eu sei que tem uns fake news da vida aí, que vê as coisas cortadas na internet e já quer tirar e não tem nada. Tem esses casos também, né? Mas você conhece com quem você anda.